Olá, comunidade ABCcom e telespectadores da VESA TV, tudo bem? Estamos aqui para mais uma edição do ABC Webinars. Como você sabe, aulas que a gente traz para você em formatos de seminário com temas importantes relativos à área de marketing, comunicação e empreendedorismo. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante. Vamos falar de insights para diversidade e inclusão em agências. Um tema importante, relevante, que inclusive foi tema do nosso ABC Meeting do ano passado, onde a gente falou muito sobre isso, o quanto isso é importante e a gente colocar isso em pauta de verdade, e isso é um dos pilares também da ABCcom. Bom, como você sabe, toda essa nossa transmissão aqui pela VESA TV tem um apoio de uma grande parceira, que é a Five Media, uma baita produtora de streaming. Você que está precisando fazer um evento digital, um evento híbrido, convido você a conhecer um pouco mais da Five Media. Vamos ver. Muito legal, né? Fica essa dica para você, a Five Media, que faz parte aqui da nossa comunidade ABCcom e nos ajuda aí nas transmissões dos nossos eventos ao vivo, inclusive aí do Prêmio ABC, que acontece em breve. Bom, vamos entrar então no nosso tema, falar sobre insights para diversidades e inclusão em agências. Achei um tema muito legal, que é trazido também por uma agência da nossa comunidade, a KB Comunicação, que é uma baita agência, convido você a conhecer. A KB que tem um trabalho já de longa data, foi até homenageada no prêmio do ano passado. E para falar sobre esse tema, temos dois grandes profissionais, os quais também já foram premiados no Prêmio ABC, Rogério Porto, que é o diretor de atendimento em assessoria de imprensa, e a Simone Dias, que é a diretora de atendimento em comunicação corporativa, ambos executivos da KB. Tudo bom, meus amigos? Bem-vindos! Tudo bem? Ótimo dia para vocês, para todos que estão assistindo. E aí, Rogerião, Tudo tudo bem? jóia, tudo certo. Obrigado aí pelo espaço. Um prazer aí estar falando com todos vocês. Rogerião, Simone, antes de a gente passar para vocês começarem, da onde veio a ideia de criar esses insights, né? A gente tem aqui um olhar sobre a jornada da KB na transformação desses processos internos. Da onde veio essa ideia de trazer? Óbvio que a gente está discutindo muito sobre diversidade e inclusão, acho que é um papel fundamental nosso, mas da onde veio a ideia para criar esses insights? Quer falar assim? Você quer? Roger, quer começar? Então, Quer começar, Roger? As mulheres posso primeiro, falar? é isso? As mulheres primeiro. Sim, acho que o tema diversidade está na sociedade, mas antes de qualquer coisa, está dentro de nós. Nós convivemos com pessoas, somos pessoas diversas. Conversar sobre o tema não é só uma necessidade dentro da agência, dentro do mundo profissional, né? Mas conversar sobre diversidade é uma necessidade dentro de nós como pessoas. Então, foi muito natural, nós já havíamos percebido isso, e havíamos percebido quanto somos diversos dentro da KB, então conversar sobre esse assunto dentro da agência foi se tornando cada vez mais interessante, necessário, procurado, né? E cada vez mais interessante o crescimento que a gente tem atingido, né? Quanto a gente tem, né, Roger? E eu acho que é importante também, né? O que motivou a gente a trazer isso para um web, né? Dividir, compartilhar essa experiência, é que quando a gente começou há quase 2 anos, nós tínhamos também muitas dúvidas, né? E nós sabíamos que estávamos no início de um processo que é longo e que é infinito. A gente precisaria estar sempre aprendendo. Então, quando a gente começou a pensar em compartilhar alguma coisa neste final de ano com a comunidade, a gente pensou nisso. Então, outras agências podem estar ou no início do processo ou no meio do processo, mas que gostariam de entender um pouco mais como foi o processo de outras agências para balizar ali as suas decisões, né? Então, acho que isso foi o que motivou a gente também a trazer isso para o web, né?
Só para até vocês saberem, quando a gente fez o ABC Meeting sobre diversidade, eu não me recordo se foi o ano passado ou ano retrasado. Nós tínhamos lá cerca de 90 donos de agências. E uma coisa que foi muito interessante é que todos queriam falar sobre o tema diversidade e inclusão. Todos queriam tentar implementar de uma forma melhor na sua agência, mas não sabiam como. Isso foi muito legal, assim, você via que tinha um goodwill deles, uma boa vontade, eles queriam fazer, mas de fato eles não sabiam como implementar ou como desenvolver isso dentro das suas agências. Essa era a grande dificuldade deles. Você via que tinha até uma inquietação por parte deles lá no nosso evento. Bom, então eu vou passar para vocês. Vocês vão ficar agora então com o Rogério e com a Simone. Eles vão passar aí uma série de informações muito legais para vocês e depois a gente volta para fechar aqui esse bate-papo sobre esse tema tão importante. Então, meus amigos, com vocês agora, boa palestra. Obrigado. Obrigada. A gente vai transmitir, então, o nosso material e se vocês quiserem acessar esse material depois, a gente se sente à vontade para compartilhar. É muito legal poder trazer esse tema, né, Roger? Principalmente trazer a nossa vivência sobre o assunto. Foi o que o Bonetti comentou no começo. As agências, assim como várias empresas, sentem a necessidade de conversar sobre o assunto, mas não sabem muito bem como começar. Isso não foi diferente conosco. Por termos passado por essa jornada, a gente se sente um pouco impelido a falar sobre a nossa, mas aprendendo durante a jornada, né, Roger? E felizes por poder passar isso para vocês. Não é uma regra, tá? Como fizemos não é uma regra, mas sim uma sensação constante de como foi funcionando para nós, como isso foi acontecendo no dia a dia da nossa agência aqui. Neste webinar, o que a gente planejou, né? Como a Simone falou, muito bem, não é o caminho das pedras, né? A gente fez questão que esse fosse o primeiro tópico, porque justamente pelas agências estarem em processos diferentes, estágios diferentes, com públicos diferentes, eu não acredito que nenhuma receita funcionaria para todas, né? Então, como a Simone comentou, é sobre experiências, é sobre o que a gente tem vivido até aqui nessa construção de um processo de maior diversidade, equidade e inclusão dentro da agência. E aí, com certeza, a gente entende que partes desses processos podem se encaixar nos momentos de outras agências, né? Nos momentos e realidades de outras agências. Então, esse é um dos objetivos dessa apresentação. Um outro ponto que acho que podemos ajudar, né, compartilhando a nossa história, é que também o Bonetti começou abrindo, né, essa apresentação. Muitas agências têm o desejo, né, querem fazer, mas não sabem por onde começar. É um processo meio individual, né, das agências, justamente por conta de todas essas características e particularidades de cada uma. Mas o primeiro passo, eu acho que é sempre o mesmo para todas, que é a decisão de falar sobre o assunto, a decisão de tratar o assunto, né? Então, eu acho que isso também pode ter um reflexo na nossa apresentação, tá? Vamos mostrar um pouquinho de como investimos no letramento, né? Que tipos de conteúdo a gente começou a trazer para dentro da agência, para formar essa consciência maior sobre diversidade, equidade e inclusão, sempre numa posição de que somos todos aprendizes, né? Então a gente não tinha a figura do professor, de quem ensina e quem aprende. Todos, na verdade, no mesmo grupo, tá? O empoderamento sobre os temas nas agências, como engajar, que isso é uma preocupação também de como a gente começa a construir esse tipo de jornada. De se isso vai ter aderência, né? Como é que as pessoas entram nisso, né? Então a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. A questão da multiplicação do conhecimento e o entendimento de que o trabalho, né, de que a agência, de que
a parte corporativa, ela é parte da vida das pessoas e não a vida das pessoas, né? Então, como é que a gente integra isso de uma maneira muito orgânica, muito natural, para que realmente seja efetiva e que todos esses aprendizados, né, essa jornada de conhecimento que as pessoas passam a trilhar, que isso tenha reflexo no trabalho, né, no ambiente de trabalho e nos seus resultados, né? E como conhecimento, diversidade e inclusão fortalece a comunicação dos clientes. Lembrando que as agências, né, seja de comunicação corporativa, publicidade, assessoria de imprensa, elas guardam projetos, enfim, a própria imagem do cliente, né? Então, como é que a gente traz essa questão da diversidade e inclusão, como que isso passa da agência de dentro para fora, né? E como que o que está fora é recebido dentro da agência. Então, a gente também conta um pouquinho de como a gente tratou isso, tá? Vou começar assim, a apresentação um pouquinho mais longa, né? Apesar de que o Bonatti já fez essa gentileza, né, de nos apresentar, mas por favor, sim, fala um pouquinho de você. Sim, nós somos dois diretores, né, dentro da agência. Isso já de cara é um ponto importante, porque, e a gente vai falar também um pouco sobre isso, o quanto a decisão de montar e conversar sobre diversidade precisa ser uma coisa mantida top-down, né? É necessário, sim, que os donos de agência, os diretores, as pessoas de alto cargo dentro das agências entendam isso como uma necessidade. Né? Então, eu sou diretora da parte de atendimento na comunicação corporativa, relações institucionais, toda essa área da comunicação empresarial, design, está sob o meu comando dentro da KB. Roger. Eu cuido da parte de assessoria de imprensa, né? Eu estou há 8 anos na KB. O começo do meu trabalho, da minha carreira profissional, ela não foi com assessoria de imprensa, né? Eu trabalhava em televisão, depois fui para produtora de vídeo, produtora de cinema. E há 8 anos migrei para assessoria de imprensa e trabalho na KB. Sou formado em jornalismo e pós-graduado em mídia, informação e cultura e apaixonado pela questão de diversidade e inclusão, até mesmo pela minha própria trajetória, né, sendo uma pessoa negra e deficiente auditiva. Então, juntei aí forças com o time da KB, que é igualmente super interessado nessas questões, para a gente começar essa jornada juntos. Falar sobre diversidade na KB, por isso, né, estarmos, tanto eu quanto o Roger, muito interessados no assunto. O Roger falou, né, sobre a deficiência auditiva dele, sobre ser negro. Eu sou de descendência de descendência indígena, né, mulher, que também é um tema que foi abordado nas nossas reuniões do comitê. Então, partir de nós foi muito fluido, foi muito necessário, mas também muito interessante, muito, né, gostoso de falar, interessante de procurar, mas a gente percebeu, estudando, o quanto somos pessoas diversas dentro da agência, e todas as agências e todas as empresas são diversas também, né? Então, ter essa dimensão agora, depois de tantos encontros, é muito legal. A gente poder olhar para trás e ver a nossa trajetória é muito interessante. Então, a jornada do Comitê na KB começou em março de 2022, mas antes de falar da jornada do Comitê, é muito legal que a gente consiga ver a KB nesse processo. A KB é uma agência que está completando 21 anos esse ano, é uma agência de relações públicas, onde a gente atende uma gama de clientes, não é um ramo só, né, de empresas, mas uma gama de empresas, desde empresas com público predominantemente masculino, como é o caso de empresas que possuem ali fábrica, né, ambiente fabril, quanto editoras, quanto grandes eventos de grandes proporções, que atendem muitas pessoas, desde os expositores quanto os visitantes das feiras. Então, perceber a jornada da KB
é perceber uma jornada diversa, e aí nascer um comitê de diversidade dentro de uma agência que tem uma personalidade diversa, né? É muito, muito legal, é natural, né? Muito natural. Perdão, acho que eu voltei um. Não, voltei não. É aqui mesmo. Então, dentro das motivações, falar sobre diversidade, equidade e inclusão já era parte da agência, né? Mas não de uma forma organizada. Nós já nos percebemos diversos, mas não de uma forma organizada. Veio, então, essa organização dentro das discussões. O processo de transformação da mente, ela tem que passar pela comunicação, né? Comunicar-se é fundamental. E a gente, então, entender, somos agências, né? Todos que estão aqui ouvindo são pessoas desse ramo. Comunicação é parte da nossa vida, do nosso trabalho, mas também da nossa existência, da nossa vida. Então, nós já estamos com um pé, né, dentro desse processo, desse momento de vamos transformar, então o processo de transformação vai ter que passar pela comunicação. Além disso, os nossos clientes têm necessidades, e necessidades cada vez mais específicas. Na verdade, todas as pessoas hoje em dia têm necessidades cada vez mais específicas. Então, isso foi mais uma das motivações, né? A gente perceber o aumento do nosso público interno e entender, conhecer, integrar esses talentos. Sentir os universos dentro das pessoas que estão dentro da KB foi primordial, e conseguir integrar esses talentos que sai só daquele momento, este é designer, este é jornalista, então eu vou utilizar o potencial técnico dessa pessoa que ela já aprendeu fora dali. Cada pessoa tem muito mais potencial. Fazer esses potenciais é falar de diversidade também. E a motivação, talvez até a maior, né, é fazer o que é certo. Conversar sobre diversidade é fazer o que é certo. Entender que as pessoas são diferentes, que as pessoas têm potenciais diferentes e que as pessoas precisam ser respeitadas, né? O respeito é base, né, de qualquer relação. Então, essa é uma grande motivação, né, para o nosso trabalho. Rogers, quer complementar alguma coisa com o que eu falei? Eu quero sim, eu quero sim, principalmente nesse último tópico, né, que é fazer o que é certo, e também complementando que o cenário hoje, ele deixa pouquíssimo ou nenhum espaço para o contrário. As pessoas não aceitam mais o que é errado, né, em relação à diversidade, equidade e inclusão. Então, por isso que existe esse movimento de adequação, de ajuste. Primeiro porque as pessoas estão tomando consciência, né, de que realmente, como está escrito aqui, é tomar um conjunto de ações para entrar no caminho correto, né, caso você não esteja, mas também porque o incômodo com o errado é muito maior hoje, né, porque as pessoas elas têm mais voz, elas têm mais espaço, e que o negócio que não olha para isso é um negócio que ele não está só fora do tempo, é que ele muito provavelmente ele não vai prosperar, ele não vai continuar, né? Porque se todos os negócios, e a gente entende isso muito bem, a força motriz desses negócios são as pessoas, então não é possível ignorar a questão de diversidade, equidade e inclusão já há bastante tempo, né? Então, além do fazer o que é certo, existe aí esse incômodo muito maior do que sobre o que é errado, e essa intolerância, né, em permitir que isso se perpetue. Bom, vamos falar do começo, então. A gente, como muitas agências, como muitas empresas, também se viu com a intenção de criar o comitê, mas sem saber muito bem como começar. Então, nós buscamos no mercado, buscamos uma pessoa que já era uma amiga nossa. A Hannah, ela já foi uma integrante da KB no passado, nem sabíamos que posteriormente ela voltaria a ser. Então, a Hannah hoje é, de novo, uma integrante da KB, colaboradora da KB. Mas naquele momento, lá em março de 2022, ela era
integrante, né, colaboradora de uma outra empresa e já desenvolvi um trabalho de diversidade. Então, nós recebemos a Hannah, fizemos um encontro ali com todo o time da agência, onde a Hannah pôde falar um pouquinho, né, sobre a trajetória do Comitê de Diversidade, onde ela agia, né, e atuava na empresa onde ela trabalhava. Então foi muito legal para esse start, para sentir que não é tão difícil começar e que não é, principalmente, não é uma receita de bolo, né? Não existe uma regra pronta. A gente vai sentir conforme o ambiente em que a gente trabalha, conforme o engajamento das pessoas e tal. Mas é, é legal a gente trazer isso, que estamos numa trajetória de quase 2 anos, mas também estávamos com dúvidas sobre como começar. A partir do momento que começamos, interiorizamos que um comitê de diversidade, o assunto diversidade, ele precisa passar a ser um pilar dentro da agência. Tem que ser um pilar dentro da empresa. Falar sobre diversidade é falar sobre pessoas. Uma empresa é feita de pessoas. Uma agência, uma empresa de pequeno porte, médio, grande, é feito de pessoas. Então, pessoas, assim como o financeiro, assim como a parte administrativa, gestão, são pilares. Diversidade também deve ser um pilar, né? Então, partimos desse princípio que, assim como um comitê de diversidade precisa ser abraçado pelos gestores daquela empresa e não só como um projeto dentro da empresa, um programa, né, uma ação, não pode ser algo isolado, precisa ser parte integrante. Não existe mais a caber sem o comitê da diversidade. E também porque o comitê ele não é mais um grupo que se reúne uma vez por mês, como a gente disse aqui, né? A gente já tem 15 encontros realizados religiosamente, mensalmente, né? A gente se reúne, a gente trata de assuntos, mas não é só mais isso, né? Não é mais só isso. É também a gente acolher as pessoas. Então passou a ser um grupo de acolhimento. Por quê? Os nossos passam por situações, né? Desde um momento em que aconteceu uma situação específica que se sentiu ofendido em determinada situação, né? Nós somos o comitê de diversidade para conversar, para letrar, mas também para acolher, né? E evoluir sobre aquilo, né? Então, a gente sente que dentro da agência as pessoas se sentem agora um pouco mais acolhidas nos termos, nos assuntos da diversidade, né? E pegando carona no que a Simone está falando, né? Ela tocou num ponto muito interessante, que é a diversidade, equidade e inclusão não ser um programa ou uma ação, né, dentro das agências. E por que isso é tão importante? Tá? Porque projeto, programa, ação tem data para começar e acabar. E aí, geralmente, esses programas, projetos têm um pai também, né? Um pai ou uma mãe. E isso não pode ficar condicionado a uma pessoa. Se aquela pessoa sai de repente, né, que é descontinuado, ou não pode estar ligada a uma ação com um objetivo específico, que não seja a diversidade e inclusão. Então, a questão de ser um pilar é que, sendo um pilar, será genuíno. Independe de qualquer outra coisa. Independe de quem é que está gerindo, independe de quanto tempo isso vai durar. Né? Não tem um prazo de validade, né? Isso não vai acabar. Então, é um pilar de sustentação. Isso é muito importante. E também porque isso vai dar o drive de todas as ações da empresa, da agência, a partir do comitê. Ou seja, né, a gente já vê aí, já viu exemplos, né, na imprensa, na mídia de forma geral, de ações que são construídas de forma não genuína. Né? Então, por isso que a questão do pilar é tão importante, porque ela sempre vai representar uma verdade, sempre vai representar algo que realmente representa a empresa nos seus valores. Né? Então, por isso essa integração é tão importante. Inclusive, a gente sempre conversou sobre isso na agência, nós não queríamos que o assunto diversidade
e a gente acha muito errado isso, seja tratado como eu vou usar este tema para me promover. Esse não é definitivamente o interesse da KB, né? Nós não podemos falar que conversamos sobre diversidade só no mês do orgulho, né? Então é o mês da consciência negra, eu vou falar sobre racismo. Isso é raso. A gente sempre fugiu desse discurso que acaba usando aquele mês, né, aquele momento, aquele dia para falar que somos diversos. Né? Diversidade é algo que a gente tem que pensar o tempo todo, e não só na data comemorativa. Tanto que a KB nunca fez nenhuma promoção em relação à diversidade. Né? Então, a gente sempre tomou muito cuidado com isso, porque a nossa prioridade foi, desde o momento 00, aprender antes de qualquer coisa. Antes mesmo de formar o comitê. Né? Então, a gente queria se dedicar ao conhecimento antes de qualquer tipo de ação que envolvesse diversidade relacionando os nossos colaboradores. Né? Então, isso que a Simone falou, ela tem um valor inestimável para a gente, porque queríamos desde o início, como eu falei na questão do pilar, que fosse algo genuíno, que nos representasse. Dentro da estrutura da KB, apesar de o comitê e todos os assuntos de diversidade passarem por todas as pessoas e todos serem colaboradores, né, das questões, dos assuntos, dos estudos, nós temos algumas pessoas, cabeças, né, no comitê, que acabam trazendo mais força, né, para as reuniões de todos os meses. Então a gente apresenta aqui, mas isso não significa que o restante da agência apenas recebe conteúdo. O restante da agência sempre trouxe, somou, né? Mas tanto eu quanto o Roger, quanto a Mayara, a Tota, são pessoas que estão constantemente falando, né? Estamos constantemente falando sobre isso. E a Kelly, né, a CEO da agência, que está sempre conosco, sempre somando e nos dando apoio. Foi o que a gente falou no começo. Diversidade é um pilar, precisa ser um pilar, e não pode estar nas mãos de uma pessoa só, mas principalmente precisa ser algo que os gestores, né, da agência e das empresas entendam como importante, necessário e comprem, né, essa decisão e esse movimento, né, da diversidade. A gente trouxe aqui, então, vou voltar um pouquinho só para a gente dar um panorama, porque a gente vai entrar agora nos temas, né, que nós conversamos. Antes de falar dos temas, um movimento que nós fizemos a partir logo do início, logo lá do primeiro encontro, a partir do primeiro encontro, foi perceber que somos pessoas, somos diversos e diversas, e queremos entender qual é a necessidade das pessoas da agência. Então, quais eram os temas que as pessoas da agência, o grupo todo, gostaria de saber, gostaria de ouvir. Então, nós fizemos já de cara uma pesquisa colocando os temas macro, porque quando a gente vai falar de diversidade, a gente tem N temas, N grandes temas, né? Então, eu não posso simplesmente achar que a agência quer falar sobre diversidade de gênero, quando na verdade as pessoas sentem mais necessidade de falar sobre diversidade racial, diversidade dentro de gênero pode ser o segundo tema, enfim. Eu preciso entender qual é o campo primeiro. Né? Então, nós fizemos uma primeira pesquisa com os nossos, entendemos ali quais foram os primeiros 3 temas que as pessoas tinham mais interesse, e assim nós desdobramos. Né? O primeiro ano foi baseado nessa pesquisa, e a partir desse primeiro ano muita coisa veio, então a gente vai abordar um pouquinho desses temas que foram os temas-chave, né, das reuniões. Os temas também tiveram desdobramentos, porque a gente percebe que conversar sobre um tema é abrir um mundo, né? Então, nós começamos com o tema da diversidade racial, e nesse momento a gente sentiu que, por mais que as pessoas estudem diversidade racial, estudem, na verdade, o tema escravidão, lá na escola, esse tema é muito
pouco explorado, sabe? No nosso dia a dia. Então, trouxemos a história. Vamos retomar a história, mas vamos conversar sobre a história pelo olhar do opressor, né? Porque quantos de nós não ouviram a história pelo olhar de quem ganhou a guerra, né? E não de quem perdeu. Então, trazer a história. E agora, né, com a cabeça que temos agora, com a experiência, a vivência de pessoas que somos agora, conversar sobre a história do Brasil, da escravidão, o entender as pessoas escravizadas, como é viver, como foi viver isso, assim, em todos os seus mais de 3 séculos e meio, né, de vinda de pessoas em situação de escravidão para o Brasil, foi bem importante, interessante e abriu o tema. Né? E uma preocupação que a gente tinha também, desde o primeiro tema, era trazer esse embasamento, trazer esse contexto histórico, mas ao mesmo tempo com dois cuidados, tá? O primeiro, de entender que em um grupo grande, né, as pessoas estão em estágios diferentes de conhecimento. Então a gente precisava respeitar isso também, né? A gente precisava construir uma narrativa que levasse isso em consideração. Outra questão é que a gente deixou muito claro, né, nessa apresentação, a gente tentou puxar nessa apresentação que além da questão histórica, do conhecimento que a gente precisa ter para maior consciência, é de que é impossível estar alheio a esse tema. Isso está na casa de todos, né? Isso faz parte da vida de todos os colaboradores da KB e de outras agências. Então não é algo que ela precisa estudar ou entender, porque ela pode se deparar com essa situação em determinado momento. Não, provavelmente ela vive isso dentro da casa dela. Ela vive isso em outros ambientes. Ela tem parentes que vivem isso, enfim. Então, não é um tema descolado da vida das pessoas, né, que elas precisavam aprender para saber como lidar. Né? Então, essa também foi sempre uma preocupação das nossas apresentações, de fazer essa relação de que, como a Simone bem pontuou, a escolha dos temas veio por votação dos colaboradores, de temas que eles achavam importante a discussão no ambiente corporativo. Então, com certeza, é porque eles sentem a necessidade disso fora do ambiente de trabalho também. Complementando o que o Roger disse, antes até a gente passar para o próximo tema, nós não trouxemos só a questão histórica dos vários temas, mas também trouxemos pesquisas, indicações de livros, indicações de filmes, indicações de cultura mesmo, né? Para que as pessoas pudessem começar a consumir mais temas, criação, arte, cultura de pessoas negras, LGBT, dos vários, né, dos vários tipos de pessoas, né? E um dos temas das frases que me impactou bastante em um dos livros que a gente leu sobre o assunto, que é da Djamila Ribeiro, o livro é Manual Antirracista, ela fala, e isso me tocou muito porque a fala dela não se aplica só à diversidade racial. Ela fala, nós fomos criados numa sociedade racista. Isso é o racismo estrutural. Nós fomos criados por pessoas que foram criados por pessoas e que também foram criados por pessoas que eram racistas. Né? Então, é natural que nós nos percebamos racistas. É natural que nós nos percebamos homofóbicos em algum momento. Mas, a partir do momento que a gente se percebe, a gente tem a obrigação de mudar isso. Então, eu não posso voltar lá no meu tataravô, que talvez tenha sido criado num ambiente racista, ou machista, ou homofóbico, e mudar a história dele. Ele educou o meu bisavô, que educou o meu avô, que educou, sabe? Então, é natural que essa perpetuação aconteça e que chegue até nós. A sociedade foi estruturada dessa forma, mas se a gente está no momento em que percebe isso, é obrigação da nossa existência, né, da nossa sociedade, esse momento da nossa sociedade, mudar isso, para que a gente não faça isso com os nossos filhos. Né? E ainda assim vai escapar,
sabe? Alguma coisa, algum momento. Mas os nossos filhos vão ter muito mais estrutura para não perpetuar isso lá na frente. Um dos dados que nós pesquisamos dentro da história ali da diversidade racial é que esse dado foi bem interessante. Se nós continuarmos no processo que estamos agora, na velocidade que estamos agora, do combate ao racismo, a gente ainda vai demorar cerca de 150 anos para acabar com o racismo na sociedade brasileira. Então, é muito tempo. É necessário que a gente comece agora. É necessário que a gente fale sobre o assunto, comece agora. E nada como começar estudando a história, né? Desse tema e de tantos outros temas. O próximo tema foi a diversidade de gênero e a gente seguiu o mesmo pensamento. Vamos entender historicamente a diversidade de gênero. O gênero, vamos conversar sobre o gênero. Então, se a gente vai conversar sobre o gênero, vamos falar sobre os termos. Vamos entender cada um dos termos, cada uma das letras, cada uma das bandeiras, cada uma das expressões que identifica as pessoas da comunidade LGBT. E passamos então pelo letramento. É muito comum hoje as pessoas não entenderem muito bem o que é cada uma dessas letras e acha que é só, mais uma letra. Pronto, agora o alfabeto inteiro. Mas entender cada letra é importante. Então a gente partiu para o letramento nesse sentido. O que é cada letra? O que é cada pessoa? Né? Cada um dos grupos. Por que um é diferente do outro? E cada bandeira, qual é a real profundidade, né, que está envolvida na comunidade LGBT. Roger, quer complementar alguma coisa? Eu acho que também ficou muito. Quero sim, sim, obrigado. Eu acho que também ficou muito. Desde o primeiro encontro que fizemos, e eu acho que isso se intensificou nessa discussão sobre diversidade LGBTQIAPN+, são as dores. Né? Então, quando a gente começa a ouvir as histórias, né, de como que isso foi endereçado em outros momentos, né, na vida profissional das pessoas, a gente entende que o mercado ainda é uma questão, uma barreira muito grande para cada comunidade. Né? Então, eu lembro que em um dos encontros, assim, acho que a frase que a gente mais ouvia era sobre ambientes tóxicos, né? As colocações que a gente mais ouvia eram sobre ambientes tóxicos ou a questão de um tratamento completamente inadequado, até mesmo na entrevista, antes da contratação. Né? Então, a gente começa a ver, né, esses depoimentos, ouvir esses depoimentos nessas reuniões, e a gente vê o quanto trazer essa discussão para o ambiente corporativo, né, e agora, né, no detalhe que estamos trazendo para as agências, é importante, porque existe muitas vezes a questão do discurso, né, por isso que a gente volta na questão de quando não é genuíno, de levantar bandeiras de que não, somos diversos, aqui a gente não tem preconceitos, aqui a gente, né, desde o nosso sistema de contratação, e na prática, até pela falta de conhecimento, até por tudo isso que a Simone estava falando agora, a prática se revela diferente. Né? Então, por isso é tão importante que as agências, né, com o poder da comunicação, que é a comunicação considerada o quarto poder, por isso é tão importante para as agências esse movimento. Né? Então, é realmente algo que a gente vê com bem ressaltado nas nossas reuniões e que a gente fica contente de ter iniciado esse movimento dentro da agência, né? Porque nesses relatos a gente ouve que parecem surreais, parecem histórias até de ficção muitas vezes, mas que acontecem com as pessoas no dia a dia. A partir do momento que conversamos sobre diversidade racial e diversidade de gênero, nós percebemos que a gente podia trazer mais para dentro da agência. Nós somos criadores de conteúdo,
Nós aqui, todos das agências, são criadores de conteúdo. Então, nós decidimos fazer um desdobramento do tema, tanto racial quanto de gênero, para expressões. Para que nós não incorrêssemos no erro de criar textos ou criar layouts, né, materiais, vídeos que soltassem expressões tanto racistas quanto homofóbicas, né? Então, falar sobre as expressões foi motivo de mais dois encontros, né? Pegamos várias frases, várias expressões, bordões que são racistas e que as pessoas não percebem, né? De tão introjetado que está o assunto dentro do interior das pessoas mesmo, né? Das casas, das famílias. E como expressões homofóbicas também foi motivo de uma reunião específica para a gente começar a lidar com esse tema no detalhe, né? Vamos aprender sobre a história, vamos esmiuçar um pouquinho mais, vamos conversar sobre expressões, e aí isso impacta diretamente no nosso trabalho, né? Na nossa vida, porque a gente fala com as pessoas, a gente atende as pessoas, mas também no nosso trabalho, no dia a dia, né? E isso foi muito legal, poder estudar cada vez mais, o quanto cada tema ele se desdobra, né, em possibilidades. E aí nós passamos por um terceiro tema, lembrando que nós fizemos uma pesquisa e esses foram os 3 temas mais votados, né? A diversidade racial, diversidade de gênero e o assunto PCD, pessoas com deficiência. Quando chegamos em pessoas com deficiência, nós quisemos dar um passo inicial nesse tema que é falar do capacitismo. Então, não falamos ainda sobre as deficiências, porque só de falar sobre deficiências é um leque muito grande se abre, né? Mas falar sobre o capacitismo, o pensamento que nós temos de que a pessoa com deficiência é menor, é pior, não consegue, né? Então, como é natural a gente encontrar uma pessoa, dar de cara com uma pessoa que tem uma deficiência e achar que, por exemplo, ela tem uma deficiência de locomoção e por isso ela não é boa o suficiente para a minha agência, para a minha empresa, para desenvolver um trabalho na área de TI. O que uma coisa tem a ver com a outra, né? Então, o capacitismo foi tema de uma reunião e a gente pôde entrar nesse assunto sobre como a sociedade possui, né, atitudes de exclusão para os N tipos de deficiência, né? Foi bem interessante e importante conversar sobre isso como uma reunião inicial do tema PCD. E aí também fizemos um desdobramento para frases capacitistas. E isso foi bem desafiador porque o assunto é tão introjetado, né? É tão profundo que muitas vezes a gente não percebe que determinada frase é capacitista, né? Então, o próprio assunto dar uma João sem braço é capacitista. E aí perceber que você está falando para a pessoa que o fato dela não ter braço faz ela ser uma pessoa desatenta. O que uma coisa tem a ver com a outra, né? A frase está dizendo que a pessoa, por não ter braço, é uma pessoa desatenta. Não tem relação, mas a gente acaba perpetuando frases nesse sentido, muitas delas, e foi bem interessante a gente poder repassar, fazer esse estudo e trazer isso para o nosso dia a dia, o dia a dia de criação mesmo, né? De pessoas que fazem criação de conteúdo, né? Rogers, quer complementar alguma coisa? Eu posso ir passando? Eu acho que quando a gente parte para as frases, né, tanto os termos racistas, os termos homofóbicos, os termos capacitistas, é interessante como esse episódio a gente percebe o despertar da consciência, muitas vezes, né? Porque o que a gente mais observou nessas reuniões foi, gente, eu falei isso a vida toda. Poxa, eu não sabia que não poderia falar isso. Eu não sabia que era errado. Então, eu acho que esses episódios de frases capacitistas, eles vinham para coroar assim, o conteúdo, né, relacionado ao tema,
trazendo essa consciência do dia a dia, sabe? Eu faço isso, né? Assim, e como a Simone falou lá atrás, né, do livro da Djamila Ribeiro, é, é da nossa estrutura, fomos forjados assim, né, culturalmente. Então vai acontecer, né? O que não pode acontecer é a gente perceber que estamos fazendo e não fazer nada a respeito a partir disso, né? Mas que vai acontecer, vai acontecer. Partimos para o tema da mulher, né? E o tema mulher é um tema que não é novo. As discussões sobre direitos da mulher, proteção da mulher, não é um tema novo. Leis, né? Existem leis sobre a proteção, mas a gente quis aprofundar um pouco mais. Então, falar sobre a mulher dentro do mercado de trabalho, porcentagens, dados, fatos, né? É, o quanto é possível desdobrar esse assunto, o quanto a gente consome cultura do homem, o quanto a gente não consome cultura produzida por mulheres, o quanto a gente consegue olhar para as mulheres e observar as mulheres dentro do mercado de trabalho, independente qual é o mercado de trabalho. Né? A gente já tem, por exemplo, a prática de pensar na profissão da pessoa que constrói uma casa como o pedreiro, mas não pensa que uma mulher pode trabalhar com isso. Então, observar que as mulheres elas são proibidas, entre aspas, proibidas de acessar alguns locais, e eu não estou falando só de andar à noite sozinha, mas eu estou falando de profissão, né, de habilidades, a gente trouxe, e foi muito interessante, assim, poder estudar esse tema, não só dentro do assunto clichê, mas na profundidade mesmo, né? Conversar de forma profunda. Conversar e trazer números sobre salário, a comparação entre salários, né? Que isso se fala um pouco mais hoje em dia, mas também sobre a visão das grandes empresas em relação ao trabalho que a mulher executa, quando aquela empresa tem um comportamento e uma cultura mais machista, e também perceber que o machismo também é estrutural. Assim como o racismo, a homofobia são estruturais, estão na base da sociedade, o machismo, ele está na base da nossa criação há muito mais tempo, né? A sociedade é machista há milhares de anos. Então, perceber isso, perceber que temos comportamentos e frases machistas é de suma importância, não só para a mulher, mas também para a criação dos seus filhos. O soltar uma frase, assim, totalmente inofensiva, de que no trânsito a mulher, alguém está dirigindo errado, só pode ser mulher, isso é extremamente machista e já está mais na nossa visão, né, de que é uma frase machista. Mas quando isso vai para detalhes, né, para comportamentos e frases que a gente fala para os nossos filhos, no detalhe, no dia a dia. Isso é muito importante, assim. E isso faz com que aconteça isso que está na frase, né? Retire da mulher seus sonhos, possíveis sonhos. Existem comunidades dentro do Brasil que são mais machistas que outras. Estamos em alguns locais e não estamos em outros, né? Então, dentro do Brasil existem vários Brasis, e aí perceber que o machismo ainda é uma luta muito maior em determinados locais do Brasil, em determinadas famílias, né? Algumas famílias mais, outras menos tolerantes quanto às diferenças. Então, conversar sobre isso foi bem interessante, poder abrir, né, a nossa mente para esse tema foi bem interessante, né? O tema indígena, particularmente, é um tema muito afeto, já que a minha família é indígena, então poder estudar e trazer para a agência a história da minha família foi muito importante, né? Rever
e poder acessar outros materiais, outros livros, outros filmes escritos pelos que perderam, como a gente falou lá da diversidade racial. Existe muita cultura passada na escola que foi escrita por quem ganhou. E muita gente ainda tem muito orgulho de falar, né? Eu sou descendente de italianos, eu sou descendente de portugueses. Você é descendente de indígenas também, né? Qualquer pessoa do Brasil é indígena também. Essas pessoas estão aqui, mas elas foram dizimadas. Então, conversar sobre isso é conversar sobre a nossa história. E com orgulho, falar sobre essa história com orgulho, né? Falar sobre a nossa história é realmente respeitar a nossa história, né? Roger, inclusive, me lembrou de uma frase, né, Roger? Pode falar. Igor, a gente quando estava fechando esse conteúdo, eu lembro da posse da ministra Sônia Guajajara, no início do ano, em que ela falou uma frase que eu acho que é muito poderosa, né? A gente estava discutindo sobre isso antes do webinar. Ela disse: o nosso futuro é ancestral. Ela começou dizendo, né, é muito mais que histórico, né, o que está acontecendo aqui hoje no dia da posse. O nosso futuro é ancestral, porque a gente precisa reconhecer o povo, o nosso povo, o povo que temos, né? E isso, obviamente, não foi feito ao longo da história, né? Então, para qualquer esboço de futuro, é preciso reconhecer o, o Brasil que somos, né? O povo que temos. Então, foi uma frase muito emblemática que a Simone retratou aí muito bem e que a gente trouxe para dentro do nosso comitê e das nossas discussões justamente com esse intuito, né? Então, como a Simone falou, todos somos descendentes, né? Então, a gente precisava falar sobre isso em algum momento, sim. Passamos então para o tema das mães. E aí foi muito interessante falar sobre isso, e é muito interessante falar aqui sobre isso, porque o tema mãe parece que está só vinculado a quem teve um bebê, mas se você é mãe, você está representado aqui. Se você não é mãe, de apoio para uma mãe. Somos todos redes de apoio mãe. Porém, as mães, elas acabam arcando com uma responsabilidade e um não apoio, né? Então, é uma responsabilidade da mãe que a humanidade se perpetua, né? Que haja cada vez mais pessoas, ou que haja, enfim, as famílias, né, se mantenham crescendo, se organizando, mas o mercado de trabalho é opressor com a mãe, os chefes são opressores com as mulheres quando elas viram mãe, as empresas demitem após a mãe voltar ao mercado de trabalho. A consciência coletiva é de que agora ela é mãe, então não dá conta, porque ela já tem muita coisa para fazer em casa, então ela não vai dar conta desse projeto, então tira projetos da mão dela. Enfim, nós passamos por N pontos que estão relacionados ao fato da mulher decidir ser mãe. E aí a gente também pode falar que uma mãe não é só uma mulher, né, que tenha nascido geneticamente mulher. Pais e homens podem ser mães e pais ao mesmo tempo. Enfim, passamos por vários desses assuntos, passamos por pesquisas, números, inclusive filmes, livros que falam sobre o tema. Muito, muito interessante abordar esse tema e conversar e nos entender como rede de apoio. Uma coisa importante que eu ia falar é que todo final de reunião a gente sempre deixou uma dica de livro, uma dica de filme, uma dica de exposição, algo cultural, para que a gente comece a dar valor à cultura produzida por essas pessoas, né, Roger? E isso é muito importante, né? Isso é muito interessante.
E uma coisa que também fica claro, ficou claro nessas discussões que trouxemos para o comitê na agência, e que eu acho que muitas agências também vão se reconhecer, é que às vezes, né, quando uma mulher ela decide ter filhos, mas ela com muito esforço, né, ela persiste na carreira, mesmo com tudo isso contra que a Simone acabou de dizer, e aí lá na frente, né, depois de um certo tempo, ela conta a história dela e as pessoas falam: Nossa, que guerreira, né? Que admiração. Mas por que essa admiração não estava lá no início? Só depois que ela venceu tudo isso é que ela é guerreira, né? Que ela merece admiração. Então a gente trouxe isso, né, esses momentos. Depois que a pessoa passa por um baita sofrimento, por 285 mil obstáculos, aí sim ela é digna de admiração, né? E quando na verdade esse apoio, esse suporte deveria estar na jornada dela desde o início, né? Então a gente trouxe bastante isso para a discussão também. Voltamos no tema da diversidade, e aqui a gente já está falando desse ano, né, do mês do orgulho, falamos novamente sobre isso, mas agora com outro viés. A gente já tinha passado sobre esse tema lá no começo, mas viemos com o viés do descaso e da invisibilidade. Então, falar sobre diversidade de gênero e toda a gama de temas da comunidade LGBT é interessante e importante, mas vamos olhar especificamente para a invisibilidade dessas pessoas. Então, abordamos a invisibilidade no trabalho, nas contratações, nas promoções dessas pessoas, no próprio ambiente seguro para a pessoa se colocar e assumir, né, a sua identidade, né? E o seu gênero. Trouxemos muita pesquisa, isso me deixa muito feliz, assim, pensar o quanto nós pesquisamos para trazer temas e não fizemos algo de uma forma é, rasa, né? Sempre conversar sobre esses temas precisa ter uma profundidade. É necessário que a gente aprofunde sobre os temas. Então, falar sobre a diversidade de gênero dentro das empresas, o quanto isso impacta, o quanto impacta quando a diversidade de gênero é respeitada dentro da empresa, o quanto as pessoas são mais abertas a novas ideias, a criatividade, que a comunidade traz, né, para o dia a dia das empresas. É muito comum dentro das agências, né? A diversidade LGBT é muito comum dentro das agências e que bom, somos pessoas muito diversas dentro das agências, inclusive com a presença da comunidade, mas e os nossos clientes? Como é que a gente consegue trabalhar isso? E eu, particularmente, lidero o time de comunicação interna. A gente faz comunicação interna dentro de muitas empresas e que são empresas de ambiente fabril, por exemplo, que tem um machismo e uma homofobia ainda muito presente, mas lembrando que são empresas que são movidas por pessoas e pessoas são diversas. Então, a comunidade está nesses lugares, só que não se sente acolhida. Então, falar sobre isso foi bem interessante, poder abrir e voltar no tema, estudar o tema, retomar a história, conversar de novo, trazer legislação, falar sobre evoluções das legislações, conversar sobre a importância, né, de novas discussões e respeito, né, principalmente respeito. Chegamos num tema muito interessante. A pressão estética, ela é algo que permeia não só o mundo feminino, então não é só a mulher que tem a pressão da sociedade por um corpo dito perfeito, mas o homem também. Então, conversar sobre isso, trazer para a realidade da agência. E nesse momento nós trouxemos uma pessoa, não só nós, né, trouxemos o assunto, mas convidamos uma pessoa para conversar sobre isso, para trazer a experiência dela, os estudos dela, e conversar, né, sobre o quanto a sociedade exige da mulher um corpo magro,
esguio, né? Mas também do homem, que precisa ter o corpo no formato triângulo, né? Ombros largos, barriga definida. O quanto tudo isso é prejudicial para o nosso inconsciente, né? O quanto é necessário, sim, que você mantenha a sua saúde, o quanto é necessário que você se preocupe com os seus exames, com o seu, né, os seus níveis, a sua atividade física, a sua alimentação, mas que não, isso não está vinculado a um desenho do corpo, e sim a sua própria consciência corporal, né, a sua atividade física, a sua alimentação. Então, conversar sobre isso foi bem interessante. E isso abriu o caminho, Roger, se você quiser me interromper, fica à vontade, mas isso abriu o caminho para o próximo tema, que é o viés inconsciente. Então, foi um assunto, né, que nós também trouxemos uma pessoa de fora, uma psicóloga, para conversar especificamente sobre isso, porque a gente percebeu que diversos desses temas que abordamos até aqui são temas que estão lá no nosso inconsciente, são temas que a gente precisa trabalhar o nosso psicológico mesmo, né, para conversar sobre isso. Então, as condutas tendenciosas movem muitas das nossas ações. Então, conversar sobre o viés inconsciente foi bem interessante. Como é que você modifica uma atitude frente a uma homofobia, um racismo, um machismo, se lá no fundo você pensa daquele jeito? E aí você pode até falar da boca para fora que você não pensa assim, mas lá no fundo, porque lembrem, é estrutural, né? A sociedade foi estruturada dessa forma. Então a gente precisa ir lá no fundo para conversar sobre um racismo, um machismo, uma homofobia, né? Um capacitismo que está muito introjetado na nossa consciência. Então, acessar esse lugar é um trabalho psicológico, mas necessário, né? E como a gente falou no começo, é estrutural. Então, não se sinta atacado quando você perceber ou alguém te falar que você é machista, que você teve um comportamento machista, que você é racista e teve um comportamento racista, homofóbico. Mas por que não se sinta? Porque é estrutural. Você é obrigado, né? Precisa começar a trabalhar esse comportamento, né? Eu acho que esse tema do viés inconsciente, ele também foi um divisor de águas nas nossas apresentações do comitê, né? Porque isso trouxe um embasamento um pouco, uma camada além do que a gente já vinha falando desde do início das nossas reuniões, que é como a gente estava tratando de aprendizado, enfim, essa descoberta, esse autoconhecimento, ele é peça fundamental para que realmente aconteça a transformação, né? A pessoa precisa ter esse contato com a realidade de sua formação para que ela seja transformada. Então, acho que foi um dos episódios mais emblemáticos do nosso comitê. Trouxemos, então, dois temas que fazem parte do universo das pessoas com deficiência, e a partir desse a gente sentiu a necessidade de colocar as pessoas na experiência. Então, não só falar sobre a surdez, não só falar sobre a cegueira, como o Roger comentou no começo, ele é uma pessoa com deficiência auditiva, mas eu não consigo sentir o que o Roger sente ao ter dificuldade de ouvir. Eu não sei o que é ter crescido com uma deficiência, porque eu não tenho. Então, colocar as pessoas na experiência da surdez ou na experiência da cegueira faz toda a diferença. Faz você realmente vestir o sapato do outro. Então, nesse momento, a gente iniciou, a gente também trouxe dados, a gente também trouxe números, frases, autores,
influenciadores que falam sobre o assunto, que conseguem trazer o assunto. A gente não só conversou sobre o assunto porque ele está nas nossas vidas, nós temos familiares com surdez, familiares com cegueira, amigos, né, os idosos, é muito comum, né, os idosos irem perdendo a audição com o tempo, então nós temos pessoas da nossa família, mais velhos, que vivem a situação, mas se a gente não vive a situação, a gente não dá atenção suficiente. Então, nós fizemos uma experiência rápida e é muito legal quando a gente começa a fazer esse tipo de trabalho com experiências, porque a gente consegue provocar um pouco mais, né? Naquele momento, eu estava conversando com o Roger um pouco antes da apresentação e a gente achou legal, né, compartilhar esse momento da experiência. Nós, no momento de início da apresentação, foi uma reunião online, então a agência toda estava online. Nós falamos ali o tema que a gente ia abordar e tal, e eu fiz uma brincadeira com as pessoas, fingindo que ia coloquei mesmo, né, um fone de ouvido, conectei o fone de ouvido no meu computador, porque falei que tinha um barulho aqui, que ia ser difícil das pessoas prestarem atenção se vazasse o som no computador. E a partir do momento que eu coloquei, eu simulei que deu um erro no meu áudio e todo mundo parou de me ouvir. E eu comecei a falar, mas sem vocalizar, né? Sem expor voz, e sim fingir que eu estava falando e comecei a explicar e olhando para o lado, bem teatral, né? A pessoa. As pessoas ficaram desesperadas. Né? Todo mundo começou a me ligar, falando, tentando falar comigo, porque eu estava falando, explicando, olhando para os lados, não queria olhar para a câmera, né? Senão eu iria ver as pessoas, né, em desespero, mas as pessoas não estavam me ouvindo. Então, elas viveram por 2 minutos uma sensação de surdez. E aí eu ignorei, né, as pessoas falando e coloquei um vídeo. E eu tirei o áudio desse vídeo. Era um vídeo do YouTube, de um trecho de um filme. Não tinha mensagem nenhuma aquele vídeo, sabe? Nenhuma, era um trecho de um filme. Mas eu deixei o filme rolando, e aí, quando você põe algo na tela para compartilhar, muitas vezes você não vê, né, quem está na reunião, então você só vê o vídeo. Então eu fingi isso também, que eu não estava vendo as pessoas ali gesticulando, enlouquecidas, me mandando mensagem, me ligando. E ao final do vídeo, fechei o vídeo, a pergunta era, né, como você se sentiu? Sendo surda. Como é entrar numa reunião e você não conseguir ouvir ninguém? Como é tentar ir no cinema e você não ouvir o filme e não ter legenda, né? Você estar numa reunião de família e as pessoas falando, uma reunião de amigos, enfim, um local qualquer, um bar, um restaurante, e você não ouvir as pessoas. Então, vivenciar a surdez, vivenciar a cegueira, é muito diferente do que só falar sobre ela. Então, isso também é algo interessante de se utilizar num momento em que a gente está falando sobre diversidade, para poder colocar as pessoas no lugar daquela pessoa, né, que vive a situação, né? Foi muito legal. Viver experiências é muito, muito interessante. Aqui a gente fala das convidadas, né, que nós tivemos. Então, a Bel foi a moça que trouxemos para falar sobre gordofobia. A Letícia foi a psicóloga que trouxemos para falar sobre o viés inconsciente. Então, também é trazer um conhecimento vindo de pessoas estudiosas do assunto, que evoluíram sobre o assunto. Nós fizemos uma visita à Casa Neon Cunha, que está próxima a KB, é uma casa de acolhimento a pessoas LGBT, principalmente pessoas trans, moradoras de pessoas em situações de rua, né? Pessoas trans em situação de rua. E aí vivenciar essa experiência, falando em experiência, então, vivenciar essa experiência e ouvi-los, ouvir a experiência de quem está fazendo algo, que não está só conversando sobre algo, que está fazendo algo, né, concreto. É muito legal poder levar as pessoas da sua agência para um local e colocar essas pessoas na vida mesmo, né? Não estou só lendo um livro, eu estou vivendo a situação. Pensar, por exemplo, que uma pessoa trans
em situação de rua, ela não consegue nem pedir dinheiro no farol, né? Se eu tenho uma pessoa em situação de rua, seja homem ou mulher, no momento em que ela pede dinheiro no farol, ela consegue. A pessoa trans, ela é excluída até disso. Né? Então, N são os temas ali, né, que as pessoas vivem, né, quando estão em situação de rua, poder sentir isso na pele, sabe? Olhar a coisa, ver o trabalho dessas pessoas, falar sobre eles, inclusive trazer o nome da Casa Neon Queen aqui para vocês, é de muito orgulho para nós, assim, e poder ajudá-los, né? É de muita satisfação poder vivenciar esse momento, né, de visita e quantos novos trabalhos faremos com eles, como apoio mesmo, né, ao trabalho que eles executam, é de muito orgulho para nós. Roger, quer complementar alguma coisa? Não, eu acho que esses exemplos de como a gente estava tentando também trazer um formato, expandir o formato do comitê mesmo, né? Porque a gente entende que todo esse conhecimento que a gente estava trazendo em formato de pesquisa e de apresentação, ele é super importante, ele fica lá como uma base de consulta a qualquer tempo, né? A pessoa não depende das reuniões do comitê para isso, mas eu sempre fui um defensor, assim, das ações práticas também, da gente levar isso além das apresentações, né, e começar a ver como que isso era estruturado fora da agência também, né, como a gente comentou no começo, o trabalho é parte da vida das pessoas, né, então fazer com que elas enxerguem que tem casas como a Neon Cunha, que tem eventos que podem esclarecer mais sobre a questão do racismo ou LGBTQIA+. Então, tudo isso foi muito importante para compor, né, essa estratégia do comitê de realmente dividir com as pessoas um conhecimento que ajudasse a impulsioná-las, né? Foram, então, mais de 21 horas de encontro durante esse período, fora todo o período de aprendizado, de pesquisa, de trocas, estudo mesmo, né? Então, é incontável a quantidade de horas de estudo sobre o tema e o quanto isso reverbera. O Roger começou a falar sobre isso e vou complementar. Esse material, ele faz parte da nossa biblioteca de diversidade e inclusão. São materiais consultáveis por nós, né? Tá no nosso hall aí, novos funcionários entrando na agência têm acesso a esse material. Fizemos guia de bolso, fizemos materiais de consulta permanente. Quando a gente está criando conteúdo para os nossos clientes, a gente consegue acessar isso para ver se eu estou usando um termo ou outro, ou há uma possibilidade, né, de material interessante que eu possa usar. Como tem muito material de pesquisa, é possível usar isso também. Então, trouxe bagagem, trouxe repertório. Aqui, a gente está falando de letramento, mas também está falando de evolução como seres humanos e evolução como prestadores de serviço. Quando a gente fala, então, sobre a diversidade e inclusão na prática, a gente fala isso, né? Como é que eu insiro o tema no meu dia a dia? Então, eu, Simone, lidando com pessoas na minha vida, na minha família, nos meus ciclos, o quanto isso me fez crescer como pessoa, mas também o quanto aprendi para eu usar na agência e com os meus clientes. Né? Quantas foram as situações em que nós pudemos ser as pessoas que dão um apoio para o nosso cliente em relação aos temas da diversidade. Quantas foram as situações em que os clientes nos procuraram, novos clientes ou atuais, pedindo algo baseados no nosso saber um pouco maior. De forma alguma somos e queremos ser ponto de referência, né, em relação à diversidade, e sim estudiosos e interessados, mas talvez o nosso cliente tenha um pouco menos de base ou até um pouco de insegurança em determinada criação de material e nos vê como alguém que está ali, né, está na batalha também, né, está estudando e está crescendo também. Então, poder perceber isso depois de quase 2 anos é muito interessante, muito produtivo e dá muito orgulho.
A gente percebe isso até nas prospecções que realizamos aqui agora. O maior interesse de novos clientes, né, já é uma pergunta recorrente, né, qual é o nosso envolvimento, né, o conhecimento com diversidade, equidade e inclusão. Né, isso também é um reflexo de como é que a coisa está se movimentando lá fora. Né, e aquilo que eu comentei no início, as empresas não podem mais ignorar essas questões. Então, isso faz com que ela busque apoio em parceiros que também estejam se movimentando na mesma direção. Né? A gente está se encaminhando então para o fim. A gente gostaria, infelizmente, nós estamos ao vivo, gostaríamos muito de sentir esse retorno, né? De quem assiste, né? Quem vai assistir, assiste esse material, mas tentar sentir o que vocês aprenderam, né, sobre os temas que nós trouxemos, mas principalmente deixar aqui, né, o quanto nós aprendemos. Então, antes de tudo, um comitê de diversidade, ele não pode ser criado pensando no marketing que isso vai gerar, né, e sim na modificação da sociedade mesmo, né? Nós, como pessoas que estamos inseridos na sociedade, como seremos pessoas melhores a partir do momento que estudamos e olhamos com atenção para esse tema. Dentro de tanto que aprendemos, né? É impossível a gente citar um ou outro aprendizado, mas tantos foram, né? E principalmente poder, muito orgulho, né, de poder trazer, acho que o Roger compartilha da minha frase, muito orgulho de poder olhar para a trajetória da KB e sentir que a gente criou algo aqui e que a gente pôde dar voz para pensamentos e sentimentos nossos, de cada um, dentro da diversidade que cada um de nós tem, mas também o acolhimento a cada diversidade vivida ali dentro da agência, por cada pessoa, e agora poder compartilhar um pouquinho com vocês. Então, muito felizes de estarmos aqui com vocês. Muito obrigada por nos acolher. Faço minhas as palavras da Simone, complementando que estamos abertos conversar, dialogar, trocar figurinha, aprender juntos. Então, outras agências, gestores, colaboradores que quiserem contato conosco, estamos abertos. Inclusive, eu acho que uma das coisas que a gente tem que fazer é colocar mais esse tema em pauta. De alguma forma, seja no portal, nos eventos que a gente faz, na própria TV. Eu acho que a gente não pode cansar de falar sobre o tema. Eu tenho aqui algumas perguntas. E antes de falar dessa questão falando um pouco dos desafios do impacto da agência, vocês falaram uma coisa que me chamou muito a atenção, que é a questão de ser estrutural, né? E de que a gente veio sendo educado com isso em diversos aspectos. E a Simone falou uma coisa importante, né? Que é a gente perceber que a gente está fazendo isso, né? Mudar, evoluir, né? Nos transformar. E às vezes a gente de fato percebe que determinada pessoa, até às vezes pela própria localidade do país, tem uma educação mais rígida, mais diferente, a gente acaba sentindo essas diferenças. E até por ser estrutural, e como você falou, claro, depende muito dessa mudança, mas será que a sociedade ela entende que nós estamos em evolução e transformação e dá tempo para isso? Porque às vezes a gente vê tantas pessoas que são canceladas por uma frase e um comentário e que ela não se deu conta ainda disso, e aí a hora que ela se dá conta, ela quer transformar, ela quer evoluir, ela quer modificar, mas às vezes, será que a gente está preparado para entender que as pessoas não estão preparadas? Não sei se eu consegui me fazer entender. Sim, sim. Não, acho que é uma questão super importante essa que você colocou, porque é por isso que, como a gente falou no início, o aprendizado é de todos e ele é contínuo, infinito. Né? Então, o que acontece é que a gente, nessa luta, né, a gente vai se deparar com pessoas que são mais ativas, pessoas que estão chegando agora, pessoas... Então, assim, é uma massa muito grande de pessoas em estágios diferentes de conhecimento.
E às vezes, né, o que acontece é que a primeira reação é a reação que você tem uma determinada base, mas você também quer seguir um fluxo. Então, assim, o que eu quero dizer? Se as pessoas estão criticando, vão criticar. E assim, isso às vezes independe do seu conhecimento, né, do seu nível de conhecimento. Ela simplesmente embarca. Eu vejo isso muito acontecendo com a internet, né? Então, as redes sociais, elas entram assim, às vezes em determinadas situações, tem uma questão de, você percebe, eu sempre vou ler os comentários, né? Perco um bom tempo ali conferindo os comentários de vídeo, de notícias, principalmente as que geram uma certa polêmica. E aí você vê que em muitos deles a pessoa nem leu ou nem assistiu o vídeo inteiro, mas ela já entrou para comentar. Né? Então, eu acho que é meio por aí, assim, acho que a gente tem uma massa muito grande de pessoas, nesse meio a gente tem pessoas com diferentes níveis de conhecimento, pessoas que com certeza estão abertas ao diálogo, assim, para falar, peraí, você errou, mas tem consciência disso e quer ir pelo caminho correto, vamos junto. Mas Eu também acho tem que isso é aquele importante, time... né, Roger? Sim, super, super. Porque a gente não vai conseguir nenhum tipo de transformação com simplesmente apontamentos, né? Como a Simone colocou em determinado momento da apresentação, até pelo histórico, né, e por toda a questão estrutural, fatalmente vamos escorregar, né? A gente Até não pode porque ser... Até porque, assim, às vezes a pessoa foi educada assim, não teve contato com outra. Ela não está fazendo Sim, por nenhuma maldade, quer dizer, foi imputado isso a ela não teve como se desenvolver ou ter acesso a isso, e começa até a partir de agora. É que às vezes eu sinto por parte de algumas pessoas essa não vamos chamar assim de paciência, ou como você falou, vem junto então. Agora que você entendeu, dar este espaço, a pessoa Uhum. fica até meio oprimida de se expor, sabe? Né? sim. Sim, complementando um pouco o que o Roger comentou, vamos olhar de forma bem macro. É, o não respeito à diversidade é um tema aqui. Então, eu tratar a pessoa com frases homofóbicas, frases machistas, comportamentos, isso é desrespeitoso. O racismo é desrespeitoso. A história, né, da vinda das pessoas escravizadas é desrespeitoso. Ah, beleza. Então eu entendi que eu não posso ser desrespeitoso como essas pessoas no passado foram. Agora eu estou sendo desrespeitosa sem ouvir alguém. Quer dizer, a pessoa falou uma frase e eu cancelo ela. Isso não é desrespeitoso? Isso é um novo tipo de é, atitude não diversa, né? Que é não tentar entender, não e isso que você falou também, perceber que estamos todos crescendo, É que né? vocês Se até eu comentaram das quero frases que essa capacitistas, né? pessoa. Porque a gente às vezes, por exemplo, eu lembro, a gente falava, falava, né, um verbo, não pode judiar, né? Que vinha do Uhum, judeu, quer dizer, não judia uhum. do bichinho. A gente cresceu com isso, aí é que a gente foi A gente ainda entender fala, o que é que nem a do João Sem Braço, a mesma sim, coisa, quer dizer, a gente eram ditos populares, sei lá como se sim, chamava isso. Então, a gente também tem que dar o espaço para as pessoas se transformarem, né? Ô, gente, fazer mais algumas exatamente. perguntinhas, que a gente tá até estourando. Estouramos o nosso tempo, Vitão, passamos de 1 hora para 1 hora e meia, mas tudo bem. Quais foram os principais desafios nessa jornada para vocês? Porque imagino que vocês tocam em diversos pontos, né? Tem que trazer para essa discussão, as palestras e tudo mais. Quais foram os principais desafios nessa jornada? Eu acho que um dos desafios grandes, né, quando a gente quer movimentar as pessoas, é entender o tempo delas, né? Porque quando a gente quer colocar esses temas, a gente quer que as pessoas entendam, que as pessoas aprendam, que as pessoas pratiquem, que as pessoas compartilhem. E eu acho que um dos principais desafios foi a gente se colocar num lugar de que, justamente, as pessoas iam estar em fases diferentes de aprendizado. Né? Então tem gente dentro da equipe que é super militante, né, que é super atuante dentro de suas comunidades. E tem outras pessoas que, seja por falta de conhecimento ou
por perfil mesmo, já são mais reservadas. Então, assim, a gente não pode colocar todo mundo no mesmo cesto, né, e fazer com que esse conteúdo, né, essa nossa proposta, ela seja verticalizada, que a pessoa precisa assimilar aquilo de uma forma ou de outra, principalmente com esse cuidado de entender que como estamos fazendo isso de forma corporativa, isso pode ser facilmente mal interpretado, né, como uma decisão até autoritária da empresa, né, de querer impor alguma coisa, até a gente chegar nesse entendimento de todo mundo de que é algo genuíno. Né? Então, acho que com certeza o entendimento de como passar isso para um grupo que estava em diferentes fases foi um obstáculo. E eu acho também que o engajamento, né, num primeiro momento, também foi uma questão que a gente discutiu bastante. O engajamento no sentido assim, de como que a gente vai atrair essas pessoas de forma orgânica. Né? Eu não quero simplesmente, olha, é uma obrigação da empresa que 3 da tarde você ligue seu computador e assista a palestra tal. Né? Então, eu acho que os dois, principalmente no início, né, os 2 principais desafios passaram por aí. Vamos lá. Outra coisa que... Complementando o que o Pode Roger falar. comentou, desculpa, Bonetti, só para complementar, que eu acho que já não foi um desafio nosso, mas eu acho que pode ser um desafio para outras agências que pretendam criar um comitê ou empresas maiores que pretendam, o engajamento dos seus. Como é um assunto que deve ser um pilar, há necessidade desse engajamento vindo de cima. É necessário que essa ideia não morra, que não seja, como a gente falou em algum momento, um projeto, uma ação pontual daquele mês. Então, não foi uma dificuldade para nós, mas a gente vê que isso pode ser uma dificuldade nas trajetórias de criação de comitês, né? E perceber que isso pode ser uma dificuldade, que as pessoas estão cada uma no seu tempo aí, né, na sua evolução, mas que é um tema necessário, importante e urgente. Inclusive, a gente tem até a ideia aqui, né? A gente já criou aqui na comunidade ABC com o nosso comitê de diversidade. Eu acho que a gente precisaria ser mais ativo esse comitê no próximo ano para, como vocês falaram, guias, palestras para ajudar as agências a se desenvolverem sobre isso. Uma outra pergunta, o que isso mudou no dia a dia da agência? Vocês sentiram alguma mudança no dia a dia da agência? Após toda essa jornada? Posso falar, primeiramente, acho que o Roger também tem as experiências dele. Primeira coisa que eu senti foi uma sensação de maior acolhimento das pessoas, maior interesse sobre os temas, isso foi muito legal. Uma outra coisa que a gente evidenciou mesmo, assim, em todos na equipe, é a atenção aos temas da diversidade indo para as nossas criações textuais, em layout, em vídeo, produções mesmo. A questão da linguagem inclusiva foi um tema discutido em muitas reuniões, já que nós tivemos muitas reuniões sobre expressões, né? Então, em muitas reuniões falamos sobre linguagem inclusiva e a gente percebeu o quanto esse tema foi interiorizado pela nossa equipe. Então, a gente já tem situações em que um escreve o texto, às vezes dá aquela escorregadinha na linguagem inclusiva, o outro, quando revisa, aponta. Então, a gente consegue tentar ao máximo diminuir essa questão, né? Que é uma questão sensível, tem muito cliente que ainda não consegue pegar, fala que é desnecessário, que não precisa pensar Isso que sobre eu ia isso, perguntar, se mas o quanto a gente... os clientes estão na mesma vibe, estão entendendo, ou você sente que o cliente ainda precisa também dessa educação e dessa transformação? Aproveitando que você Sem está dúvida. falando. Sem dúvida, eu acho que sim. Inclusive, era o que eu ia comentar sobre a percepção prática, né, do comitê no dia a dia, é justamente isso, porque na conferência de materiais elaborados por alguns clientes, ou no próprio discurso durante uma reunião, por exemplo, né, a gente percebe que até um ponto sensível ali, questões que precisariam ser trabalhadas porque, caso discutidas em um outro ambiente, poderiam gerar inclusive uma crise, né? Poderiam desencadear outros tipos de questões.
Então, tanto nessa questão dos materiais, mas também porque eu acho que a questão da diversidade, equidade e inclusão, ela é observada com um pouco mais de atenção, só que num ritmo lento ainda. Não está no top, na lista de prioridades das empresas, né? Então, assim, se discute muito ESG, sustentabilidade, vem se discutindo bastante diversidade e inclusão nas empresas, mas assim, as práticas nessas empresas ainda é um pouco, ainda está um pouco mais lenta, né? O Então a Roger, gente sente isso. só para te dar um exemplo, eu fiquei sabendo de um caso, uma agência foi excluída de um processo de concorrência por uma empresa, porque ela não tinha no seu board associativo diversidade. Nos sócios, não estou falando na liderança. É uma agência que tem 3 sócios. Nesses 3 sócios, nenhum preto, homossexual ou de uma minoria, são 3 sócios. Só que nas lideranças você tem. Só que eles não tinham no corpo de sócios, mas heads e líderes tinha líder preto, homossexual, de outras minorias. E eles foram excluídos dessa concorrência porque não tinham sócios. Notem a palavra que eu estou dizendo, sócios, não liderança, porque na liderança tinha. Só que nesta empresa, todo o marketing eram todas loirinhas de olho azul e não tinha uma diversidade. Então, eu exijo a diversidade do meu fornecedor, que põe na sua liderança a diversidade, por uma empresa que o departamento inteiro de marketing não apresentava um item de diversidade. Isso é incoerente, não é, gente? Sem dúvida. E é o que justamente eu estava conversando com a Simone antes desse webinar e que a gente abordou, né, durante a apresentação, é a questão de ser genuíno. Você pode estabelecer um discurso, você pode colocar lá uma na sua prática, apresentação. você precisa ter no quadro. Eu até acho um pouco demais. Eu acho que na liderança, ok, porque sócio você precisa ter uma afinidade para escolher, né? Mas ter na liderança, ok. Mas eu preciso também fazer a lição de casa, né? Sim. E é isso. A empresa estabelecer ali um discurso, mudar a sua apresentação, começar uma comunicação como inclusiva, como diversa, mas se a prática não corresponde, numa atitude até de bastidor, como um fechamento de contrato, isso pode e será evidenciado, que não é genuíno. Vocês, como agência, apontam isso para os clientes de vocês? É um dever das agências, a gente fala muito com agências, é um dever da agência fazer isso? Falar, cliente, ó, você está aqui com um discurso, mas eu estou vendo aqui, quando eu venho na reunião, faço uma reunião de briefing, que não, aqui não... É dever nosso? Eu acho que, assim, eu acredito que quando a gente assume um cliente, né, quando a gente assina com ele para cuidar da comunicação ou parte da comunicação, eu acho que nós precisamos. É parte do nosso trabalho, né? Se a gente está querendo transformar a questão da diversidade, equidade e inclusão em algo que não seja uma discussão isolada, eu não posso manter isso dentro da agência. Né? Se eu cuido de comunicações que vão ser externadas, que vão impactar pessoas, que vão atingir a massa, no caso de assessoria de imprensa, eu não posso. Eu não posso deixar com que um discurso, uma comunicação esteja alinhada institucionalmente, mas com algum tipo de mensagem que não condiz com aquilo que a gente está tratando. Então, acho que a gente pode e deve apontar, claro, de uma maneira muito... profissional, ética, mas tem que apontar, né? Exatamente. Uma maneira muito cortês, profissional, de que realmente é preciso mudar. Né? Isso já aconteceu e vai continuar acontecendo, porque esse processo ainda é uma jornada longa, né? As empresas estão ainda nesse movimento. Então, eu acho que sim. Eu acho que a gente precisa fazer isso sim. Bom, muito legal, meus amigos. Papo muito bom. A gente tem muito para falar sobre isso. Fica o convite para vocês participarem também do nosso Comitê de Diversidade e Inclusão da comunidade ABCcom e também para a gente pensar em pílulas, programas, podcasts para ter na nossa emissora
para falar sobre isso. Acho que quanto mais a gente falar, não que a gente vai conseguir encurtar tanto o tempo de 150 anos, mas a gente encurta um pouquinho, faz um pouquinho da nossa parte, né? Para a gente cada vez colocando mais isso em discussão. Como a Simone falou, a nossa comunidade de comunicação é um pouco mais aberta, mas a gente precisa levar isso para outros setores, né? Para outras empresas, e até, como eu falei, para agências que ainda não têm toda essa questão sobre a diversidade. Obrigado, Roger, obrigado, Simone, uma aula muito bacana, parabéns pela jornada e pela iniciativa e contem sempre com a gente. Obrigada, muito obrigada, Bonetti, obrigada pela abertura, obrigada por nos ouvir, obrigada, Roger, também, né, meu parceiríssimo do dia a dia, e que a gente possa continuar, né, nessa briga. Foi o que você falou, um pouquinho por vez, mas são muitas pessoas batalhando. 150 anos é muito tempo, mas se a gente não fizer, vai ser mais do que isso, né? E então, quanto mais a gente falar, quanto mais a gente conversar sobre isso, nos letrar e poder levar isso para os nossos familiares, amigos, companheiros de trabalho, quanto mais, melhor. Obrigado, Roger. Eu que agradeço, obrigado. A Simone sabe que minha admiração por ela é gigantesca, pela comunidade de comunicação do ABC, na verdade, né? A gente sempre trata esse assunto lá na KB. É um prazer contribuir de alguma forma, né, com o que a gente tem feito até aqui. Super aberto, como eu disse, né? Quem quiser conversar mais, trocar figurinha, a gente está super aberto. E obrigado aí pelo espaço, Bonetti. Muito legal. Obrigado, viu, gente? Obrigado a você que esteve acompanhando esse webinar. Lembrando que ele vai ficar no nosso YouTube da Vesa TV e da ABCcom, e você vai acompanhar durante a nossa programação da Vesa TV diversas vezes esse webinar e esse tema tão importante para a gente discutir, debater, e você também levar isso para dentro da sua empresa, para dentro da sua companhia, porque é de fato importante para nós enquanto seres humanos, profissionais, e as nossas empresas precisam disso. E semana que vem a gente está de volta com mais um ABC Webinar para você. Até lá!